Olá, começa agora o Legítima Defesa. Participa comigo do programa o editor de política do jornal NH, João Ávila. A convidada de hoje é a recém-eleita presidente da subseção de Novo Hamburgo da OAB, Regina Abel. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. A primeira pergunta que eu faço à senhora está em legítima defesa de quê? Primeiro, boa tarde a todos. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, responder algumas perguntas de vocês. E eu estou em legítima defesa no exercício da minha atividade como presidente eleita da Ordem da Subseção Novo Hamburgo. Eu estou em legítima defesa dos advogados e do interesse de todos os advogados que compõem a subseção, que não é só Novo Hamburgo. Compõe ainda a subseção Novo Hamburgo as cidades de Campo Bom, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos e Presidente Lucena. Então são cerca de 2.000 advogados inscritos nesta subseção de Novo Hamburgo, mas que agrega essas cidades mencionadas, né? Doutora Regina, uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer. A senhora saiu de uma eleição agora que a senhora venceu por 9 votos e tinha perdido uma eleição 3 anos antes por 12 votos, num universo aproximado de 1.300 votos. Isso significa que a ordem, ou seja, que os advogados desta região que a senhora mencionou agora, são divididos? E como é que a senhora acha que vai ser o seu trabalho daqui para frente, tendo assim essa divisão na eleição? Olha, eu acho que a disputa, eu sempre pensei isso, eu acho que ter 2 chapas ou 3 chapas e a disputa eleitoral, eu acho que ela é saudável, né? E ela, por vezes, são divergências de algumas coisas, assim, de maneira, por exemplo, de gestão, né? Alguns dão mais importância para a parte institucional da ordem, que a nossa chapa tem esse interesse muito grande na parte institucional e que muitos estavam desgostosos com relação a isso, mas também tem a outra parte de tu fazer congressamento com os advogados, reunir os advogados em festa. Eu também acho muito importante isso. Aliás, eu penso que tu tens que ter, para uma boa gestão, o conjunto todo, né? Eu tenho que cuidar da parte de gestão especificamente, porque nós temos funcionários, nós temos a OAB, ela tem um repasse que a seccional repassa para ela, e a seccional ela repassa isso, é um valor fixo mensal, que não é igual para todas as subseções, obviamente, né? Depende do tamanho da subseção, da complexidade dela, do número de funcionários que tem, do número de advogados inscritos naquela subseção. Além disso, nós temos o que a gente tem de serviços que nós prestamos para os advogados de fora, por exemplo, que querem um processo totalmente digitalizado hoje em dia, né? Antes era só xerox do processo, então se cobra por esse serviço. Nós temos as cópias e digitalizações na própria sede e onde tem as secretárias, que são todos os postos que tem nos foros e na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal. Então tu tens que gerir aquilo como é uma gestão numa empresa, como é a gestão no meu escritório, em uma entidade. E presta conta desta gestão para a seccional. Eu não posso fazer como eu quero, eu tenho que seguir esses critérios contábeis que a seccional exige. Mas como é que a senhora acredita que vai ser a sua administração tendo esse episódio assim, de 2 eleições bem divididas, né? Sem problema nenhum. Assim como na gestão onde eu estive como vice-presidente, que foi a gestão de 2010, 2012, ali teve uma diferença de 46, 45 votos para nossa chapa, a favor da nossa chapa, e então o doutor Pedro Branco foi o presidente e eu era vice. Foi a gestão onde a gente construiu o prédio lá. Não se teve problema nenhum com isso, porque eu acho que após as eleições, os advogados todos querem participar,
querem ser protagonistas, e assim é que deve ser. Eu não vou fazer a minha gestão, nem tenho ideia e nem poderia ser assim, fazer uma gestão para os advogados que votaram em mim, que eu nem sei, todos, nem sei te dizer quem foram todos que votaram em mim, dos 624 votos que eu fiz. E nem aqueles que apoiaram publicamente, né? Não, a gestão é para todos os advogados inscritos na subseção. A senhora falava durante a sua campanha sobre a necessidade de uma renovação na OAB. Como que a senhora acha que vai se dar essa renovação agora com a senhora? Sim, essa renovação eu acho importante, que é principalmente todo o teu trabalho voltado de tu fazer uma leitura dos problemas que os advogados enfrentam, e isso não é peculiaridade da nossa subseção aqui, eu diria no Brasil inteiro, no estado geral. Está muito difícil advogar hoje em dia. Nós temos mais advogados, obviamente, do que tínhamos antigamente. Eu digo antigamente, não muito antigamente, 10, 15 anos atrás. Nós temos mais dificuldades. As dificuldades enfrentadas são inúmeras, porque se exige do advogado um escritório com todo um aparato de equipamentos que muitas vezes ele não tem condições de colocar, e ele também não tem toda aquela experiência, né, que um advogado aí que tem 10 anos, 15 anos de advocacia tem. Estamos também com o judiciário, não sei se dá para dizer sucateado, mas com inúmeros déficits na parte de equipamentos, né, na parte pessoal, né, de pessoas, não só de serventuários como juízes. Os juízes estão com um número muito grande de processos. Mas no que a OAB poderia interferir, por exemplo, nessa questão? Bom, com os advogados a gente pode trabalhar com a questão da formação, por exemplo, Sim. Vamos dar como exemplo. Mas como é que a OAB poderia interferir na questão do judiciário? Eu vou lhe dizer, porque eu tive essa experiência muito rica nesses 3 anos em que eu fui vice-presidente. Se pode fazer muitas coisas, e essa é a parte institucional, uma parte institucional que eu te falei antes, que é, por exemplo, uma das coisas que eu acredito muito, que é a criação de comissões mistas, como nós criamos quando eu fui vice-presidente na cidade de Campo Bom, onde a gente conseguiu inúmeras coisas, melhorias para Campo Bom, veio mais um juiz para Campo Bom, e principalmente a criação da 3ª vara em Campo Bom, que nas primeiras vezes que a gente se reuniu com a corregedoria, não era prioridade a cidade de Campo Bom, e eles nos deram 3, 4 cidades que eram prioritárias, e quando a gente foi fazer um estudo, a gente viu que Campo Bom tinha mais processo, menos juiz, menos serventuários, então como se chegou a se dizer que aquelas cidades tinham prioridade e não Campo Bom, né? Então a corregedoria teve visita lá com juízes, mas a corregedoria esteve presente lá no Tribunal do Júri, onde foi feita uma reunião e, enfim, houve um estudo mais aprofundado e não demorou muito, Campo Bom estava inaugurando, que me deixou muito feliz, e eu pretendo instaurar essas comissões mistas, não só em Novo Hamburgo, como em Dois Irmãos, Estância Velha, Campo Bom já tem, né, e Voti, porque eu acho muito importante. Essa comissão mista, ela como o próprio nome diz, não se faz uma comissão de advogados, não, é o judiciário, é o Ministério Público, é a Defensoria, é a própria sociedade civil organizada, o executivo, o legislativo, todos têm seus representantes nessa. E vão ali, vão fazer as suas reclamações, mas também vão trazer soluções. Por isso que a senhora acha que deve dar certo, porque tem uma congregação de pessoas? Exatamente. E tu convoca todos os advogados para essa comissão. Eu não vou convocar para essa comissão e nem para nada, nem para outras comissões específicas que a gente tem, só os meus amigos. Não se pode ter esta visão da ordem. Quem se habilita para um cargo desse, eu digo sempre que é preciso querer, ter possibilidade
E eu considero que eu tenho essa possibilidade, porque já trabalho há 29 anos, então eu tenho um filho criado que está fazendo doutorado, não depende de mim financeiramente. Obviamente que um jovem advogado fica difícil para ele exercer uma atividade dessa altruísta, né? E tu tens que dedicar bastante. E eu acho que outros predicados também que tem que ter, que é tu ser considerada, quer dizer, eu tenho que ter mostrado para as pessoas que eu montei um escritório bem jovem, trabalho, e eu particularmente, eu sempre digo, não vou deixar passar essa oportunidade de dizer que eu adoro a advocacia. E, consequentemente, eu tenho muito respeito pela minha entidade, né? Porque é através dela que se vai buscar as melhorias para os advogados, soluções, né? Por isso que eu acredito, não é a Regina Abel que vai ir e buscar alguma coisa, só com o advogado eu não vou ter voz. Agora, a Regina Abel, presidente da OAB, da subseção de Novo Hamburgo, ir no tribunal e reivindicar alguma coisa, é muito importante, e certamente que eu não irei sozinha, que vou acompanhada de outros pares, né, da diretoria, do conselho institucional, onde a gente tem pessoas que já foram presidentes, né, e que podem nos auxiliar muito. A senhora assume dia 1º de janeiro, é dia isso? 1º de janeiro, conforme o estatuto, a posse formal é dia 1º de janeiro. Teremos posteriormente uma posse festiva em fevereiro. Tá certo. Bom trabalho então para a senhora. Muito obrigada pela participação aqui. Boa sorte. Eu agradeço a oportunidade novamente. Nós e espero ter uma excelente gestão nesses 3 anos aí. Bom trabalho. Obrigada. Chegamos ao final do Legítima Defesa. Semana que vem estaremos de volta com mais um entrevistado. Até lá!